A gente vai falar de uma situação que tem intrigado os cientistas. Na Espanha, um bebê foi diagnosticado com a presença de anticorpos contra a Covid-19 durante um teste sorológico. Pois é, a criança nasceu em um hospital universitário de São Jorge de Huesca, em Aragón, e segundo os médicos, ao nascer o bebê fez o teste PCR, aquele que coleta amostras do nariz e da garganta, com os cotonetes. O resultado deu negativo para a Covid-19, mas segundo o porta-voz do hospital, a criança ter nascido com os anticorpos é algo atípico e que surpreendeu a todos. O fato leva a crer que a transmissão dos anticorpos ocorreu pela placenta, já que a mãe estava infectada com o novo coronavírus. A descoberta pode ajudar nas pesquisas sobre a doença. Para entender essa possibilidade de bebês já nascerem com anticorpos contra o coronavírus, a gente conversa agora com a pediatra e professora da USP, Ana Escobar. Boa tarde, doutora. Bom, a dúvida que fica é o que pode ter ocorrido durante essa gestação para que esse bebê tenha já nascido com anticorpos. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Então, estamos aprendendo com essa doença todos os dias, né? E o que provavelmente aconteceu? Essa mãe estava positiva para a Covid, ela tinha o vírus, desenvolveu os anticorpos, e existe um tipo de anticorpo, que é exatamente o IgG, que ele é capaz de passar a placenta. Então, provavelmente esse anticorpo passou pela placenta e entrou no sangue do bebê, tá? Então, o bebê nasceu com os anticorpos, muito possivelmente advindos da mãe, né? E o bebê testou ele próprio negativo para o vírus, portanto, não foi o vírus que passou, foi o anticorpo que passou. Porque até o resultado ali, né, do PCR deu negativo, doutor. Agora, isso pode mostrar que mais crianças nasceram ou possam ter nascido com o anticorpo aí contra o vírus da Covid-19 e sem que as mães ou essas, né, sem que as famílias saibam disso até o momento? Sim, Evandro, é bem possível. Em que situação? Por exemplo, uma mãe assintomática, não tem sintoma nenhum, mas está com o coronavírus. Ela fez anticorpos, esses IgG, contra o coronavírus. Ela teve o seu neném e esses anticorpos também passaram para o neném, tá? É importante dizer que isso normalmente já acontece comprovadamente em várias doenças. Por exemplo, o sarampo. O sarampo, a gente sabe que as mães que tiveram sarampo passam para os seus bebês uma quantidade grande de anticorpos. Por isso é que o bebê pequenininho não pega sarampo. Por isso é que a gente dá a primeira vacina de sarampo depois dos 6 meses, em épocas agora em que os surtos, que houve o surto aqui no Brasil. Então, gente, as mães protegem os seus filhos com anticorpos para vários agentes infecciosos e a gente está vendo agora também para o Covid, o que para os bebês é uma boa notícia. Bom, e o que deve acontecer agora, né? Do ponto de vista da medicina e da ciência, outros bebês devem ser testados, deve-se iniciar aí um estudo em relação a esse assunto. E qual a importância disso para o avanço das pesquisas sobre o coronavírus? Cada estudo, cada caso, cada situação é muito importante para o avanço do conhecimento de uma maneira geral, né? Então, esse é um ponto, Tainá, em que o conhecimento definitivamente precisa avançar, precisa aumentar. E o que a gente precisa mesmo saber é, tá bom, o anticorpo passa, mas e o vírus? Será que o vírus pode passar de uma mãe infectada para o bebê e causar algum tipo de lesão nesse bebê, como o Zika vírus, por exemplo? Até o momento, isso é importante dizer, não, até o momento não há indício nenhum de vírus ativo, nem no líquido amniótico, não tem no leite materno, portanto é importante para as mães saberem, o leite materno é absolutamente seguro para os bebês. As mães com Covid podem e devem amamentar seus bebês, coloca uma máscara e pode amamentar. Importante. Então, Tainá, a gente está entendendo, estudando isso para saber melhor. Agora, doutora, a gente tem pesquisas que mostram que os anticorpos de pessoas infectadas, eles vão diminuindo com o passar do tempo. Isso até aponta, então, uma possível necessidade de, caso haja uma vacina, essa vacina fazer parte de campanhas de vacinação anuais, como acontece com a vacina da gripe, por exemplo. Em caso de doenças que são passadas por meio da mãe
para o filho durante a gestação? Isso também pode acontecer baseado no que a senhora já viu de outras doenças que também são transmitidas, ou no caso não as doenças, mas sim os anticorpos que essas doenças trazem? Perfeito, Evandro, é exatamente isso. Então, como eu falei para vocês, o sarampo, por exemplo, é um grande exemplo dessa situação. Então, a gente sabe que os anticorpos de sarampo passam para o bebê, então, bebê de 1 mês, 2 meses, dificilmente tem sarampo se a sua mãe teve, se a sua mãe está protegida, né? Se a sua mãe tomou a vacina. E esses anticorpos, eles vão diminuindo, até mais ou menos 6 meses. A partir de 6 meses, o bebê já não tem mais os anticorpos da mãe. Para todas as doenças, inclusive o Covid, então a gente tem que ter esse estudo. Quanto tempo duram os anticorpos que passaram da mãe para o bebê? Aí, a partir daí, quando houver uma vacina, a gente vai ver se então, a partir desse momento, os bebês também terão indicação de receber a vacina. Quanto tempo dura nas pessoas esses anticorpos? Não sabemos também. Alguns estudos apontam 5 meses, 7 meses ou mais que isso. Temos que aprender ainda. Bom, doutora, vamos falar aqui de um outro estudo que foi publicado na semana passada e que traz alguns desdobramentos, né, sobre o que acontece com as pessoas que já contraíram a Covid-19, algumas reações posteriores. Uma delas, o sistema imunológico atacando a si próprio, né, como ocorre em doenças autoimunes. Isso gera um pouco de dúvida sobre o funcionamento dos anticorpos, sobre se eles são benéficos, mas também podem reagir de forma negativa. Explica melhor para a gente, por favor, doutora. Sim, então é assim, que é uma doença autoimune, é uma doença na qual você produz anticorpos contra você mesmo. Então você pode produzir anticorpos contra a sua tireoide, você pode produzir anticorpos contra o seu fígado, e você pode produzir anticorpos contra a bainha de mielina, que é o que faz o movimento, vamos dizer assim, ajuda o movimento das pernas, que dá aquela síndrome de Guillain-Barré, que todo mundo sabe. Muito bom. Essas são as doenças autoimunes. O que deflagra essas doenças autoimunes? Pode ser genética e alguns vírus podem deflagrar essas doenças autoimunes. De que maneira? Eles desregulam o sistema imunológico. Então é como se o vírus confundisse, atrapalhasse, desregulasse, soltasse uns parafusos do sistema imunológico e depois de uma infecção viral, algumas pessoas, não todas obviamente, algumas pessoas que têm o seu sistema imunológico desregulado começam a produzir erradamente anticorpos contra elas próprias. Então, isso é que é uma doença autoimune. Será que isso acontece com a Covid? A gente sabe que vários vírus podem dar doenças autoimunes, podem fazer com que a gente produza anticorpos contra a gente mesmo. Tá, será que isso vai acontecer de fato com a Covid? Em qual intensidade? Com qual magnitude? Mais um campo para a ciência responder isso para a gente. Então, cada caso que se descreve é muito importante para a gente entender na amplitude essa doença. Tá certo, agradeço os seus esclarecimentos. Nós conversamos agora com Ana Escobar, que é pediatra e professora da USP. Até a próxima, Ana. Agora, doutora Ana, rapidamente, pela sua entrevista deu para perceber que até no momento em que há infecção, mãe é mãe, né? Porque ela ainda passa o anticorpo que pode proteger o filho. Mãe é mãe, é isso aí, Evandro. Mãe é mãe desde sempre. Obrigado, viu? Até a próxima.